Olá, boa noite. Olá, boa noite. Vamos entrando, enquanto a gente espera um pouquinho mais para o pessoal que ainda vai chegar, tá bom? Já já a gente começa. Olá, boa noite. Olá, pessoal, vamos lá entrando. Beleza? Enquanto isso, pessoal, vão escrevendo aí nos comentários sobre o que vocês acham que é a live de hoje. Se é uma atividade, se é um jogo, beleza? Para quem já assistiu o vídeo prévio, já tem um spoiler mais ou menos do que deve ser, não é? Olá, boa noite. Vamos, que já já a gente começa, tá bom? Vão escrevendo aí de onde vocês são também, de qual escola, qual cidade que vocês são, tá bom? Ó, temos aqui de Maceió. Boa noite. Isso aí. Hoje é a nossa última live desse ciclo aqui de 2023, beleza? Então, pessoal, vamos lá? Eu sou o Everson, sou integrante do C++ e Menos, e hoje vim aqui apresentar para vocês, pessoal, uma atividade de uma maneira diferente. A gente vai falar um pouco sobre matemática financeira de uma maneira aplicada em um jogo, beleza? Para quem assistiu o vídeo prévio, viu que a gente construiu uma trilha. Para quem não assistiu o vídeo prévio, não tem problema, você consegue acompanhar a live e depois, como ela vai estar gravada, você pode assistir o vídeo prévio, construir sua trilha tranquilo e vai acompanhar da mesma maneira. Então, pessoal, hoje eu vim falar um pouco para vocês do que é matemática financeira e como é que a gente pode ver. Vocês têm alguma ideia de como é que vocês podem ver matemática financeira? Onde vocês podem ver? Vocês têm alguma ideia sobre isso? Sim, finanças. O que mais, pessoal? Digam aí. Compras também. Também. Dinheiro, cartão de crédito. Então, pessoal,
Matemática financeira, ele é um campo da matemática que estuda o valor monetário, ou seja, o valor do dinheiro ao longo do tempo. Então, tudo que envolve o trâmite financeiro, ou seja, que envolve o valor do dinheiro, cai dentro de matemática financeira. Dentro de matemática financeira também, a gente tem a educação financeira, a gente tem conceitos como porcentagem, juros, descontos, vai ter sobre frações, tá bom? E muitos outros investimentos também, que a gente pode ver variadas formas. Matemática financeira, ao contrário do que muita gente acredita, não é só quando envolve a transações de dinheiro entre grandes empresas e bancos, ou quando você vai financiar um imóvel, ou uma casa, ou um automóvel. Não, é tudo que envolve o dinheiro, desde aquela compra pequenininha de um salgadinho na vendinha da esquina, o pagar as contas do dia a dia dentro de casa, uma compra de uma roupa em algum site, um calçado. Então, tudo isso envolve matemática financeira. E como eu falei, a educação financeira, que a gente vai aqui também abordar um pouco sobre isso, tá certo? Sobre investimento, sobre o seu saldo. O que é o saldo? Que no caso que a gente fala saldo, é o dinheiro que você possui, é o valor que você possui, tá certo? Sobre as entradas e saídas de dinheiro. Entrada é o que, pessoal? O dinheiro que você recebe, o dinheiro que você ganha. Saída é o dinheiro que você gasta, beleza? O dinheiro que você tem de está retirando do seu valor, beleza? Pessoal, eu falei para vocês também sobre desconto e juro, ou juros. Desconto é o quê? Digamos o seguinte, que você vai pagar R$50 em uma camisa. E aí, como você pagou ali à vista, pagou na hora totalmente, você obteve um desconto de R$10. Então, desconto é o quê? Vai ser você diminuir, ou seja, reduzir o valor daqueles R$50. Então, você vai pagar quanto? Os 50, que seria inicialmente, menos R$10 de desconto. Então, você vai ter que pagar R$40. Então, desconto é um valor decrescido do valor inicial da sua compra. O que é juro? Juros, a gente tem juros simples ou compostos. Juros simples, ele é o quê? O juros simples, ele corre sempre em cima do valor inicial, do seu capital inicial. Que é o quê? Aquele acréscimo que a gente chama de juro, ele vai correr sempre em cima do valor inicial do produto. Já quando a gente fala de juro composto, ele é sempre juros sobre juros, como a gente pode dizer. Que é o quê? Esses juros, esse aumento que a gente fala, que é o juro, ele vai correr sempre em cima da parcela anterior. Por exemplo, digamos que você tem 10% de juros e está sendo de um sistema de juros compostos. E aí você parcelou esses 10 em 3 meses, por exemplo. Então, no primeiro mês, você vai pagar com 10% de aumento, 10% de 100 dá 10, né? Já vou explicar como é que a gente faz isso. Então, no primeiro mês, você vai pagar 110. No segundo mês, você vai ter que pagar a mais, não vai ser em cima dos 100 inicial, vai ser em cima dos 110, beleza? Então, é juros sobre juros. E aí vai ser sempre um em cima do outro até o final, beleza? E aí, pessoal, a gente vai ver também conceitos de frações, tá bom? Investimento, eu vou explicar o que é investimento ao longo do tempo, como é benéfico para uma educação financeira boa, tá bom? Então, ó, essa é a parte inicial de explicação, eu vou passar agora ali, pessoal, para o celular, para o suporte, para a gente ver como é que vai ser a trilha, como é que vai ser nosso jogo, beleza? Então, até então, vocês têm alguma dúvida, tem algum comentário? Se eu tiver rápido demais, vocês também falam, beleza? Então, vamos lá, ali para o suporte. Então, ó, pessoal, tá aqui. Essa daqui é a nossa trilha. Para quem já tinha assistido o vídeo prévio, já tem uma ideia de como é que ela foi feita, né? Porque a gente construiu ela, as fichas, que vão ser essas daqui que vocês vão escrever, as situações financeiras, beleza? Numeradas de 1 a 12. A folha de cálculo, que eu vou fazer aqui com vocês. E o dado, tá bom? Então, ó, pessoal. Aqui, se vocês repararem, como uma trilha que a gente utiliza em jogos,
Que financeiros? Que jogos financeiros que a gente pode ter? Banco Imobiliário, Monopoly, Jogo da Vida, beleza? Ele é uma trilha. E que não necessariamente precisa ser igual a essa. Por exemplo, aqui, pessoal, se vocês repararem, eu trouxe também outros exemplos de trilha. Então, temos essa daqui. Então, professor, significa que eu vou ter que fazer duas trilhas? Não, você vai só fazer uma, tá bom? Desde que ela obedeça a ordem que está aqui e a quantidade de casas total, que é 32 casas. Então, se você reparar, ó, eu tenho aqui início, 1, casa verde, vermelha, neutra. 2, azul, amarelo, 3, laranja. Beleza? Então, desde que tenha a ordem obedecida e a quantidade de casas, não tem problema nenhum você fazer a trilha do jeito que você quer. Se você quiser fazer quadradinha, perfeito. Só lembre, tem que estar na ordem que estabelecida aqui e a quantidade de casas, tá? Então, assim como esses jogos que foram citados, pessoal, aqui a gente também tem que seguir alguns comandos, que é o quê? Casas especiais, tá? As casas especiais, as casas de comando, são as casas coloridas. Eu vou explicar também o que são as casas numeradas e as brancas. Então, de início, com quanto é que você vai começar? Com 10 mil reais. E o bônus, 500 reais. E aí, pessoal, vou explicar para vocês aqui rapidinho como é que vai ser o objetivo do jogo, como é que vai ser o jogo, né? Então, eu vou explicar, mas eu vou deixar aqui também a folha, já aqui para vocês verem, tá? Então, aqui, o jogo. Quantos participantes? De 2 a 4 pessoas. Todos iniciam o jogo com 10 mil reais. Pessoal, só uma observaçãozinha aqui que eu já vou explicando aqui, tá bom? Toda vez que a gente estiver falando de real, que é a nossa moeda nacional, a gente vai utilizar o R cifrão, tá bom? Que é esse Szinho com o risco nele, tá? Então, todos iniciam com 10 mil reais na carteira. Através dos lançamentos do dado, os jogadores irão percorrer a trilha e obedecendo os comandos, tá? Boa noite. A casa bônus vai valer quanto? 500 reais. Quem chegar em primeiro, ou seja, quem finalizar a trilha primeiro vai ganhar quanto? 1.000 reais. Então, você for o primeiro a chegar no final da trilha, ganha 1.000 reais. O segundo vai ganhar 500 reais. Professor, eu só estou jogando em 2. O primeiro já terminou, então ele vai ganhar 1.000 e você que já ia terminar logo em seguida vai ganhar 500, tá certo? E aí, quem é o vencedor do jogo? O vencedor será o participante que tiver o maior saldo na carteira, ou seja, o maior saldo após percorrer toda a trilha, que é após finalizar o jogo. Beleza? Então, significa o quê? Ah, professor, só de cheguei no final do jogo eu já ganho? Não, tem que ser considerado o maior saldo, tá certo? Então, o vencedor é quem tiver o maior saldo, certo? Então, não é só porque você chegou na trilha ao final então que você vai conseguir. Pessoal, só lembrem um pouquinho. Aqui, virem a folha de vocês aí, o celular de vocês, para ficar melhor para a visualização, tá bom? Então, coloque o celular de vocês na horizontal, que fica melhor a visualização de como deve ficar aqui as fichas, o tabuleiro, tá bom? Então, ó, pessoal, vou explicar agora para vocês o tabuleiro, tá? Então, essas casas numeradas aqui são o quê? Elas vão representar as situações financeiras que eu vou explicar para vocês, que é aquelas que a gente vai escrever nas fichas. Então, aqui a gente já tem as situações financeiras separadas. Professor, mas eu não tenho separado. Não se preocupe. A gente vai fazer agora. Então, ó, vocês vão pegar as folhas de vocês, tá bom? Numeradas de 1 a 12. Para quem assistiu o vídeo prévio, já tem essas fichas.
Para quem não assistiu, não se preocupe, a live vai estar salva, tem um vídeo prévio também salvo lá. Vocês conseguem ver como é que vocês vão fazer, tá bom? Então, percebam o seguinte, cada casinha numerada dessa daqui também corresponde, ó, se vocês foram ver, é do 1 ao 12. Então, cada casinha numerada dessa é uma situação financeira que a gente vai adotar, tá certo? Ah, mas por exemplo, você caiu, estava jogando e caiu no 1. Estava jogando, caiu na casa verde. Aí depois foi para aqui. Depois jogou, caiu no 2. Mesmo que seja a primeira vez que você caiu na casa numerada, você não vai pegar a ficha de número 1. Não. Você vai pegar a ficha de número 2, que é a correspondente à casa que você está. Então, caiu na ficha, nessa casinha numerada, você vai pegar a ficha, ou seja, a situação financeira correspondente àquele número. Tá bom? Tô jogando e caí na casa verde. O que é a casa verde? Então vamos lá ler junto. Avance 2 casas. Então caiu aqui, eu vou avançar 2 casas. Então, ó, 1, 2 casas. E vou cair na casa neutra. Lembrem, não é contando, é só conta o 1 a partir da próxima casa. Então, 1, 2. Você não conta da casa que você já está. Não é 1 e 2, é 1, 2, beleza? Aproveitando que cai nessa casa neutra, o que é a casa neutra, pessoal? A casa neutra é aquela casa que você nem vai ganhar dinheiro e nem vai perder dinheiro, beleza? Ou seja, assim como o zero, que é o nosso número neutro para soma e subtração, essa casa neutra aqui também é uma casa que você só existe, beleza? Você nem ganha e nem perde dinheiro, tá? A casa vermelha, o que é a casa vermelha? Eu estou jogando e caí na casa vermelha. É pare uma rodada. Ou seja, o seu adversário vai jogar 2 vezes. Beleza? Então ele vai jogar uma vez. E ele não já tinha que jogar, não seria a sua vez? Agora vai ser a vez dele de novo. Então ele vai jogar 2 vezes seguidas. Professor, ele estava jogando e caiu aqui. O que acontece? Aí volta para ti. Por quê? Porque, ó, se ele jogou e caiu aqui, ele já jogou uma vez, seria a dele. E não teria que ele jogar de novo, só que ele parou a rodada, né? Então volta para você, beleza? Tô jogando e caí na casa azul. O que vai acontecer? É o bônus. Lembra lá, ó? Então vou colocar aqui de novo. O bônus vale quanto? R$500. Caiu na casa azul, você ganhou R$500. Olha que coisa boa. Aquele presentinho que você ganhou, tá bom? Então caiu na casa azul, R$500. Tô jogando e caí na casa amarela. O que vai acontecer? Volte 3 casas. Então eu tô aqui, ó. Então você vai 1, 2, 3. Volta para casa neutra, certo? Tô jogando e caí na casa laranja. O que é a casa laranja, pessoal? Um atalho. Então vamos pensar aqui, né? Eu e você e eu. O que é um atalho, pessoal? Um atalho é para a gente encurtar um caminho, não é? Então, ó, é isso que vai acontecer aqui. Ao invés de eu percorrer esse caminho aqui, ó, do 4, 5, 6 até aqui, vou pegar e vou seguir aqui, ó. Ó o atalho aí, beleza? Então, é uma casa muito boa de se cair também, assim como na bônus, não é? Pense na coisa boa, você saiu do bônus, caiu aqui no atalho. Ó, são maravilhas. Então, já expliquei todas as casas, beleza? Ah, professor, mas tem outras à frente. Se você reparar, ó, são verdes, vermelhas, azuis ou amarelas. Ou neutras, como já foi explicado. E as numeradas são as situações financeiras que a gente está calculando. Então, até então, pessoal, alguma dúvida aí? Se tiver alguma dúvida, se achar que está muito rápido, pode falar, beleza? Pessoal, deixa eu só dar uma ajustada aqui que o suporte ele deu uma caída sozinho. Voltou o foco, tá bonzinho aí.
Então, pessoal, vou agora para as situações financeiras, tá? Vou deixar aqui de ladinho. Lembrando sempre, qual o valor inicial que vocês vão ter de início? R$10.000, tá bom? Vamos lá para as fichas. Então, ó, lembrando, vocês vão pegar as fichas, tá? Vai pegar a ficha de número 1 e aí vocês vão escrever nela a situação que eu vou dizer agora, tá? Então, nessa ficha aqui numerada 1, você vai escrever essa que eu vou ler agora, certo? Então, ó, um videogame custa R$4.000. Compre à vista com um desconto de 50% do valor inicial. Então, ó, aqui, pessoal, o que é uma compra à vista? Compra à vista é uma compra que você paga o valor total, ou seja, o valor integral, na hora da compra, tá bom? Então, caiu ali, você já tem todo o seu produto pago, beleza? Tá certo? E aí você vai escrever onde? Você não vai escrever aqui não, certo? Você vai escrever aqui, tá? Beleza? Então, eu vou explicar aqui agora também como é que a gente calcula 50%, certo? 50% de um valor, a gente calcula da seguinte forma. Então, como é que eu calculo 50%, pessoal? 50% ele é a representação percentual de um número, beleza? Que número? Como é que a gente pode representar de outra maneira? De 50 sobre 100. Então, toda vez que a gente tiver uma fração com o denominador 100, a gente pode ler aquilo ali como sendo por cento, certo? E aí, pessoal, eu vou dar um exemplo aqui para a gente calcular e depois eu mostro como é que a gente pode simplificar essa maneira, tá? Por exemplo, 50% de 96. Como é que a gente calcula? Então, ó, 50% a gente escreveu como 50 sobre 100, não é? Esse D que está aqui, a gente vai escrever como? Ele vai se transformar na multiplicação, certo? Ele vai se transformar na multiplicação. De quem? Do 96, que é o valor que a gente está querendo tirar a porcentagem. Então, ó, eu posso simplificar, pessoal, tanto o numerador, que é o número de cima, como o denominador, que é o número de baixo, por 10. Por isso que eu corto esse zero, então. Se eu divido por 10 em cima e embaixo, certo? Então, eu posso cortar esse zero. Aí eu vou ter o quê? 5 sobre 10. Então, 5 sobre 10 vezes 96. Multiplicação de fração. Como é que a gente faz? Numerador com numerador, denominador com denominador. Beleza? Ou seja, a gente vai fazer assim, ó. Professor, de onde é que surgiu esse 1? Todo número tem embaixo dele, todo número inteiro tem abaixo dele o número 1. Porque não vai mudar o resultado, não vai mudar esse número. 96 dividido por 1, 96. 1000 dividido por 1, 1000. 13 dividido por 1, 13. Beleza? Então, ó, 5 vezes 96. Quanto é que vai dar? Vamos fazer aqui rapidinho. Quanto é que vai dar? Então, ó, 96 vezes 5. 5 vezes 6 vai dar quanto, pessoal? Me ajudem aí. Dá quanto? Então, 5 vezes 6 vai dar 30, né? Desce o 0, sobe o 3. 5 vezes 9 vai dar quanto? Cinco vezes 9 vai dar 45, né? Mais 3, 48. Ou seja, 5 vezes 96, 480. Que dividido por 10, de novo a gente pode cortar os zeros, né? Tem um zero aqui em cima, zero embaixo. Então a gente pode cortar os zeros. Por quê? Porque a gente está simplificando por 10. 48 dividido por 1, 48. E aí, pessoal, se a gente reparar, deu a metade, não foi? 48 na metade do 96. Por quê? Porque a gente pode... Vamos voltando ali, ó. 50% é 50 sobre 100, não é?
Se eu dividir numerador e denominador por 10, eu vou ter o quê? 5 sobre 2. Se eu dividir por... Se eu dividir de novo, eu vou ter quem, pessoal? Desculpa aqui rapidinho. Então aqui é um 0, aqui é um 1. Se eu dividir por 5 de novo, eu vou ter quem? 5 por 1 por 5, 1. 10 por 5, 2. Beleza? Então aqui eu vou ter quem? 50% é a mesma coisa que dividir o número por 2, pessoal. Tá bom? Vou ler de novo rapidinho pra gente ir pra ficha número 3. Um videogame custa R$4.000. Compre à vista com um desconto de 50% do valor inicial. Vamos lá pra ficha número 2. Pessoal, toda vez que vocês puderem comprar um valor, juntem o dinheiro e puder comprar à vista, é muito melhor, viu? Porque geralmente tem desconto. E aí, financeiramente falando, é melhor para vocês, tá certo? Então, lá na ficha de número 2 agora, tá bom? Escrever aqui na frente. Vocês vão escrever, compre um jogo que custa R$200 à vista. Beleza? Então, ó, pegou a ficha número 2, você vai escrever lá na frente, porque esse é o verso, viu? Você vai escrever na frente, compre um jogo que custa R$200 à vista, tá certo? Então, vamos lá para a ficha número 3. Então, lá na ficha de número 3, tá bom? Um celular novo custa R$1.500. Compre à vista com o desconto de 1/3 do valor inicial. Aqui agora, pessoal, a gente não está mais com o valor em porcentagem. A gente está trabalhando com a fração agora. Tem empresa que prefere colocar em porcentagem, né, quando vai vender um produto. Tem outras que é raro acontecer, mas colocam também em fração. Tá bom? Então aqui, pessoal, vamos lá? Um celular novo custa R$1.500. Compre à vista com um desconto de 1/3 do valor. Lembrem, desconto é um valor que você retira do valor inicial. Ou seja, quanto é que vai valer esse celular aqui? Os 1.500 menos, você vai fazer 1/3 de 1.500, ou seja, 1.500 menos 1/3, 1.500 dividido por 3. Tá bom? Vamos para a ficha número 4. Aplique 25% do seu dinheiro em investimento de alto risco e ganhe 3 vezes o valor aplicado. Digam aí, pessoal, o que vocês entendem por ser investimento, uma aplicação? Vocês já sabem o que é isso? Tem uma ideia do que é? Então, pessoal, a aplicação, ou seja, o investimento, é você aplicar ou depositar parte do seu dinheiro em algo que vai lhe prometer um rendimento, ou seja, você vai ganhar mais dinheiro com aquele dinheiro que você depositou. Beleza? Por exemplo, a poupança. Quando você deixa um dinheiro lá investido, ou seja, aplicado, ele tem um rendimento, não é? Ele aumenta o valor que você deixou lá, tá certo? Então a gente tem Tesouro Selic e outros investimentos, Bolsa de Valores, tá certo? E que é uma boa você ter um dinheiro guardado, tá bom? Do dinheiro que você tem, seria muito bom, se for possível, em uma educação financeira, você guardar parte do seu dinheiro, tá certo? Para uma possível ocasião, para uma emergência, para comprar um presente que você tem a longo tempo, beleza? Então, investimento é isso, é você depositar parte do seu dinheiro para que ele tenha um rendimento, ele aumente. E ele é dividido, pessoal, em 3 tipos: baixo risco, médio risco e alto risco. O baixo risco geralmente são investimentos de longo prazo para um rendimento considerável, mas que é certo que você não vai ter um prejuízo, beleza? Tem que ser uma situação muito adversa para você ter prejuízo com esse dinheiro em um rendimento de baixo risco. Médio risco, ele também pode ser de longo prazo ou curto prazo, mas que tem uma chance de você sair no prejuízo. Alto risco, pessoal, são investimentos que geralmente têm um rendimento rápido e alto,
mas que a chance de você sair no prejuízo é altíssima, beleza? Tá bom? Então, ó, pessoal, entenderam como é que é, o que é o investimento? E aí eu vou explicar para vocês agora como é que a gente pode fazer 25% de um número, tá certo? Então, ó, vamos lá de novo. Vou deixar aqui no cantinho, tá? Então, 25% de um valor. Como é que eu calculo, pessoal? 25% é 25 sobre 100, né? Da mesma forma lá. Que a gente vai fazer, ó, representação percentual, representação fracionária. Então, o numerador vai ser o 25 e o denominador, né, por cento, então é 100. Por exemplo, como é que a gente calcula 25% de 430? Então, ó, eu vou fazer aqui, ó, 25 sobre 100 vezes, porque esse D se transforma no vezes, não é? De 430. Aí, pessoal, lembrem, eu posso dividir por 10 aqui, né? E aqui também, não é? E aí, ó, eu corto o zero, ó. Né? Foi. E aí, ó, eu vou ter 25 vezes 43. Tá? Dividido por 10. Então, ó, numerador com numerador, denominador com denominador, né? Então, ó, de cima com de cima, de baixo com de baixo. 10 vezes 1, 10, tá aqui. 25 vezes 43, quanto é que vai dar? Vamos fazer? Fazer eu e tu e eu. 3 vezes 5 vai dar quanto? 15, né? Então desce o 5, sobe o 1. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. 4 vezes 5, 20, né? Desce o 0, sobe o 2. 4 vezes 2, 8. Mais 2, 10, não é? Beleza? Professor, por que tem esse 0 aqui? Isso eu não disse sempre pra gente pular. É porque aqui, ó, não tem ninguém, não é? Aí, por que que tem? Vocês têm alguma ideia? Ó, a gente não tem que pular esse cara aqui, ó. Então, se a gente pula, não tem ninguém aqui, né? Então, é 1, 0, beleza? 5 mais 0, 5. 7 mais 0, 7. 1 mais 0, aqui, ó, tem um 0 também, né? 0 mais 0, 0. 1 mais 0, 1. Tá bom? Então, 25 vezes 43, 1075. Entenderam? Alguma dúvida aqui? E aí eu vou ter quem? 1075 dividido por 10. Pessoal, toda vez que a gente estiver dividindo por 10, a gente vai fazer o quê? A nossa vírgula vai andar a quantidade de zeros que tem no 10, não é? Ou no múltiplo de 10. Professor, eu não estou vendo vírgula nenhuma. Vamos lá, uma observaçãozinha aqui, ó. O número 1075 é a mesma coisa do que 1075,0. Tá bom? Então, ó, deixou de ser 1075 o valor? Não, não é? Então, aqui, ó, não estou dividindo por 10. Então, essa vírgula vai andar quantas casas? A quantidade de casas que o zero tiver no múltiplo de 10. Aqui tem um zero, né? Então, essa vírgula que está aqui, ó, vai vir para cá. Então, eu vou ter quanto? 107,5. Entenderam? Alguma dúvida aqui? Se tiver rápido demais, é só falar, viu, pessoal? Dá uma desacelerada. Então, vou ler aqui de novo para a gente ir para a próxima. 4. Aplique 25% do seu dinheiro em investimento de alto risco e ganhe 3 vezes o valor aplicado. Tá bom? 5. Um notebook custa R$3.000 à vista. E, se comprar parcelado, tem um aumento de 15% do valor. Pessoal, se vocês virem aqui, ó, já tem um aumento, não é porque foi comprado parcelado. Compre o notebook parcelado em 2 vezes e pague a primeira parcela. Como é que é aqui? Ó,
Então a gente fez uma compra parcelada. O que é uma compra parcelada? Ao contrário do à vista, que é pago totalmente na hora, o parcelado ele é uma compra que você divide aquele pagamento em uma certa quantidade de vezes. Tem lojas que não cobram juros, ou seja, não tem um aumento em cima do produto, e tem lojas que cobram um aumento em cima do produto. Como é que você vai fazer? Nesse caso aqui, infelizmente é uma compra com um aumento, ou seja, com juros. Uma dica para vocês, tentem sempre ver uma loja que não tem juros na hora da compra, tá bom? Então, ó, tem um aumento de 15%. Isso aqui é o nosso juros, beleza? Então, ó, vocês vão fazer o quê? Como é que vocês vão fazer essa? Vocês vão calcular 15% de 3 mil, tá bom? Depois que vocês calcularem 15% de 3 mil, vocês vão somar com os 3 mil e dividir por quanto? Quantas parcelas foi que a gente fez? 2 vezes, ou seja, você vai dividir por 2. Esse vai ser o valor da primeira parcela, tá certo? Então vou ler de novo para a gente ir para a ficha número 6. Um notebook custa R$3.000 à vista. E se comprar parcelado, tem um aumento de 15% do valor à vista. Compre o notebook parcelado em 2 vezes e pague a primeira parcela, tá certo? Vamos lá para a ficha número 6. Aplique um dinheiro de forma bem sucedida e ganhe 50% do seu saldo. Pessoal, o que é uma aplicação bem sucedida? Ou seja, que você deu certo, você rendeu dinheiro, tá bom? Deu positivo, tá? Ou seja, quando você aplicou, retornou com um rendimento bom. De quanto? 50% do seu saldo. Lembrem, saldo é o valor que você tem em mãos, tá bom? É a quantia que você tem em mãos, tá? Vou ler de novo para a gente ir para a próxima ficha, tá? Aplique um dinheiro de forma bem sucedida e ganhe 50% do seu saldo, certo? Alguma dúvida até então, pessoal? Lembrem sempre, desconto é uma diminuição do valor do produto. Juros é um aumento no valor do produto, certo? Não tem problema se vocês não estiverem acompanhando ou perder algum trecho na escrita das fichas. A live vai ficar salva, tá bom? Então depois vocês conseguem pegar algum pedaço que faltou, certo? Para jogar com os seus adversários. Beleza? 7. Dê um presente ao seu melhor amigo ou melhor amiga no valor de 1/10 do seu saldo. Esse 1/10, pessoal, a gente consegue também escrever na forma de uma porcentagem, tá certo? Que aí depois, digam aí, pessoal, 1/10 vocês acham que representa que porcentagem? Digam aí, tem alguma ideia? Comentem aí, coloquem aí nos comentários. Então, vou ler de novo, tá? Dê um presente ao seu melhor amigo ou melhor amiga no valor de 1/10 do seu saldo. Tá bom? Vamos lá para a ficha número 8. Isso aí. Dicas de treino. É 10%. Compre o ingresso para o show no valor de R$500. Além disso, se você comprou o notebook a prazo, então pague a prestação que falta agora. Pessoal, se atentem que aqui são 2 comandos, tá bom? Quais comandos? Primeiro, caiu, pegou a ficha número 8, você já tem que comprar o ingresso no valor de R$500. E aí, se lá na ficha de número 5 você comprou o notebook, agora você vai pagar a outra metade do valor que você teria que pagar, ou seja, a segunda parcela, tá bom? Então, ó, tá bom? Ficha de número 8.
compre um ingresso para o show no valor de R$500. Além disso, se você comprou o notebook a prazo, então pague a prestação que falta. E aí, pessoal, se vocês repararem, essa fichinha está um pouco grande, né? Assim como a 5. Não tem problema. Lembra daquelas fichas que sobrou? Para quem assistiu o vídeo prévio, sabe do que eu estou falando. Para quem não, quando vocês forem assistir o vídeo, vocês vão ver lá. Ou, se quiser fazer agora, é o seguinte. Você vai pegar uma ficha do mesmo tamanho das fichas e vai escrever assim, ó. 8, tá bom? Continuação. 8, continuação. Ou seja, se todo o texto não caber nessa ficha aqui, você vai pegar e escrever uma 8, continuação, tá bom? E isso em qualquer uma das fichas que não couber o texto completo, certo? Vou ler de novo para a gente ir para a ficha número 9. Já acabam as fichas, tá? As fichas. Compre um ingresso para um show no valor de R$500. Além disso, se você comprou o ingresso a prazo, então pague a prestação que falta agora. Pessoal, lembre-se sempre. Lazer é mais quando você já tem, tá tranquilo, tá bom? De finanças. A gente não deve fazer uma compra, ainda mais para lazer, ou seja, extra, antes de arcar com as responsabilidades que a gente tem. Beleza, se você não tem ou tá já livre, perfeito. Mas lembrem, toda vez que a gente está falando sobre educação financeira, é estudar sobre o que é necessário naquele momento e sobre cada responsabilidade financeira que eu tenho que arcar antes de fazer uma compra, digamos, não necessária, tá certo? Claro, um show é bom de ir, é sempre bom, mas primeiro a gente tem que ver o que é que a gente tem que arcar primeiro, né? Com as responsabilidades que a gente tem, tá? Vamos lá para a ficha número 9. Essa daqui, de certeza, é uma ficha que vocês vão precisar de uma continuação, tá certo? Então, ó, se você é a pessoa com maior saldo, ou seja, o que quer dizer maior saldo, pessoal? É a pessoa que mais tem dinheiro. Então, empreste R$2.000 ao seu adversário que possui o menor saldo, ou sua adversária. Se você é a pessoa com menor saldo, então pegue emprestado R$2.000 com o adversário que possui o maior saldo. Então, ó, vamos lá. Vou explicar aqui rapidinho. Se você é a pessoa com maior saldo, ou seja, se você é quem mais tem dinheiro, obrigatoriamente você vai ter que emprestar R$2.000 ao adversário que menos tem dinheiro. Se você é a pessoa com menor saldo, ou seja, se você menos tem dinheiro, você vai ter que pegar emprestado com a pessoa que mais tem dinheiro. Obrigatoriamente você tem que pegar e ele também tem que emprestar, tá certo? Professor, se tiver em 2, isso vai acontecer de certeza. Mas e se for empate? Se tiver em valor, ou seja, empate, os dois têm o mesmo valor, não acontece nada. Agora está com 3 pessoas ou mais. Se você é um desses 2 casos, aí você vai acontecer, você vai ter que fazer. Agora você está no meio ali, você nem tem mais e nem tem menos. Beleza? Então aí vocês têm que saber ordenar os números, ver quem é maior e quem é menor. Então, ó, isso só vai se aplicar se você é a pessoa com maior saldo ou se você é a pessoa com menor saldo. Se está no meio, não tem problema. Isso não se aplica a você. Tá certo? Então, vou ler de novo para a gente ir para a ficha de número 10. Se você é a pessoa com maior saldo, então empreste R$2.000 ao seu adversário ou adversária que possui o menor saldo. Se você é a pessoa com menor saldo, então pegue emprestado R$2.000 com o adversário que possui o maior saldo ou adversária, certo? Vamos para a ficha de número 10. Se você pegou algum empréstimo, então devolva o valor com um aumento de 20% do valor emprestado. Se você não tem empréstimo algum, então ganhe R$15
Então ganhe R$500 de cada adversário, tá bom? Então vamos lá de novo. Se lá na ficha de número 9 você pegou o empréstimo, agora você vai ter que devolver para a pessoa que você pegou o empréstimo com um aumento de 20%, ou seja, isso teve um juros. Para a pessoa que emprestou, isso é um investimento, porque teve um rendimento, beleza? Então só lembrem, isso desde que haja a maneira como se fosse um contrato. Entre pessoas, isso é agiotagem, é errado de se fazer, viu? Não façam agiotagem. É só com banco, tá? Ou instituições financeiras. Intermediando. Então, ó, se você pegou algum empréstimo, então devolva o valor com um aumento de 20% do valor emprestado. Para quem você pegou emprestado, viu? Não é para todos os adversários, não. Se você não tem empréstimo algum, então ganhe R$500 de cada adversário. Se você está jogando em 2 pessoas, você vai ganhar R$500. Se você está jogando em 3, você vai ganhar 1.000. Está jogando em 4, você vai ganhar 1.500. Beleza? Entenderam como é que é? Então calculem 20%. Pessoal, vou na mesma onda. Vocês sabem me dizer qual é a fração que representa 20%? E aí, sabe me dizer? Comentem aí nos comentários que fração representa 20%. Vamos para a ficha número 11. Infelizmente, uma coisa muito comum hoje em dia são golpes que para fazer a gente perder dinheiro, né? Infelizmente é algo comum. E nessa ficha aqui, você caiu num desses. Você caiu em um golpe e perdeu 90% do seu saldo. Exatamente, Andressa. 1/5 também é. Pepeu. 20 sobre 100. Que se a gente simplificar, os 20 sobre 100 vai cair em 1/5, beleza? Isso aí, Matheus. 20 sobre 100, tá bom? Então, ó, vou ler de novo. Você caiu em um golpe e perdeu 90% do seu saldo, tá? Vamos lá para a ficha número 12 para finalizar as situações financeiras. Como um bom membro da família, ganhou dinheiro que só ali atrás com os investimentos, você vai fazer o quê? Você vai ajudar um familiar seu a comprar um automóvel. É sempre bom, não é? Às vezes você tem família, na família você tem uma criança pequena, você tem um idoso, que às vezes é importante ter um carro para se locomover, ou é só para passear, é bom, né? Ter um carrinho, não precisar de transporte público, depender de horário. Então aqui, ajude o familiar a comprar um automóvel com R$10.000 do seu saldo, tá certo? Então, ó, pessoal, de novo falando sobre educação financeira, é muito bom você ter um financiamento, desde que você entenda como é que funciona o financiamento de um automóvel. Se você tiver condições de comprar um carro à vista, a gente está falando de uma compra que você não vai precisar pagar 2 ou 3 automóveis, como geralmente, infelizmente, é o financiamento. Mas se não, procurem sempre pelo banco que vai fazer a menor taxa de juros em uma compra. Seja a compra de um celular, em uma loja você vai comprar com a menor taxa de juros ou menor preço com parcelamento, tá certo? Seja numa compra de uma roupa, de um automóvel, de uma casa. Então a gente sempre busca a maneira de pagar menos pelo mesmo produto. Financeiramente falando e educativamente falando, essa é a melhor ideia sempre, uma pesquisa, beleza? Isso sempre fazendo o quê? Entendendo que eu não posso gastar mais do que eu recebo, tá certo? Eu não posso gastar mais do que eu tenho em saldo, beleza? Então vamos lá para a próxima, que acabou. A gente vai fazer o que agora? Voltar pro jogo, tá? Então só para relembrar, pessoal, a gente tem que iniciar o jogo com quanto? R$10.000, tá? E caiu na casa azul, quanto é que é meu bônus? R$500, certo? Então agora, pessoal, a gente vai precisar do quê? A gente vai precisar do tabuleiro, das fichas, deixar aqui do ladinho, tá certo?
Então as fichas vai ficar aqui do lado, certo? Vai ficar aqui do ladinho, eu vou deixar aqui, ó, melhor. Beleza? E uma caneta, bom, pra você. E aí a gente vai precisar dessa ficha aqui, ó, que eu separei. Eu fiz aqui grandão para ficar melhor para vocês verem. Mas como é que a gente vai fazer? Eu vou fazer um aqui com vocês. Tá? Então vamos lá fazer um com vocês aqui. O que a gente vai precisar escrever? Peguem uma folha, pode ser de caderno também. Botem na horizontal, certo? Aí você vai escrever primeiro. Dado, tá bom? Dado. Aí vai passar uma linha assim, tá? Depois você vai escrever casa. Escreveu casa, passar uma linha assim. Depois você vai escrever valor ganho. Valor ganho é o que, pessoal? É o valor que você vai adicionar, não é? Então é mais. Aí vai passar a linha. Aqui você vai ter o que a mais? Valor gasto. Vai passar a linha. O que é o valor gasto, pessoal? É o valor que você retira do seu saldo, né? Então, menos. E aqui, saldo, tá? Então, saldo é o que? O valor que você possui. E aí vai passar uma linhazinha assim. Aqui vocês vão anotar sempre a situação que vai acontecer. Por exemplo, tô jogando aqui, ó, tô com o meu tabuleiro. Tá? Tô jogando aqui com o meu tabuleiro, pessoal. E eu tô na casa aqui no início. Aí, ó, joguei. Aí tirei 2 no dado. Tirei 2 no dado. Aí cai aqui, ó. Avança 2 casas. Então, fui ali, né? Vocês vão fazer o quê? Quanto foi que você tirou no dado? 2, não foi? Você vai escrever aqui, ó. 2. Qual é a casa que você se encontra agora? Neutra. Você ganhou alguma coisa? Não, é 0, né? Qual o valor 0 para a soma? Qual o valor neutro para a soma? O 0. Gastou alguma coisa? Não. Qual o valor neutro para a subtração? O 0. Beleza? Qual é o seu saldo? Você nem gastou nem ganhou. Então, o seu saldo inicial continua o mesmo. Então, o seu saldo é 10 mil reais. Tá bom? Entenderam como é que vai fazer? Não se preocupem que se não conseguiu pegar, vai estar salva a live, beleza? Então, a gente vai jogar um pouco aqui para explicar como é que vai ser. Eu e minha adversária. Como é que vai funcionar? Vocês decidem aí quem é que vai começar. Eu vou tirar aqui no empapar com minha adversária. Então vamos lá? Aqui, vamos. Ímpar. Ela vai no par, né? Então vai. Ó, ela ganhou. Também. Então ela começa. Então ela tirou 2, não foi? Então, ó. 1, 2. Só que o 2 diz o quê? Avança 2 casas. Então ela vai, ó. 1, 2. Então, ó. Lá naquela ficha de cálculo dela, ela vai escrever no dado. Quanto foi que ela tirou? Ela tirou quanto? 2, não foi? A casa que ela encontra agora, qual a casa? É a neutra. Então ela vai escrever neutra. Quanto foi que ela ganhou? Ela ganhou alguma coisa? Na casa neutra, ela nem ganha nem perde, né? Então é 0. Ela gastou alguma coisa? Não, também. Então é 0. Qual é o saldo dela? Continua os 10 mil, já que ela não gastou nada e nem ganhou nada. Beleza? Agora é minha vez. Tá certo? Então vou jogar o dado aqui. 1. Cai no 1. Aí eu vou na ficha de número 1. Que é o quê?
Um videogame custa R$ 4.000. Compre à vista com desconto de 50% do valor inicial. Pessoal, eu já expliquei para vocês como é que é o desconto, né? Então, ó, vai ser o quê? Eu vou escrever aqui 1 no dado. Qual é a casa que eu tô agora? 1. Valor ganho. A ficha é uma compra. Então, eu não ganhei nada, né? 0. Quanto é que é o valor gasto, pessoal? O valor gasto é lá, os 4.000. Tem que fazer 50% de desconto, né? Então, eu tiro o quê? Eu vou tirar agora 50%. Então, o desconto você retira, tá? Então, é a mesma coisa que fazer o quê? Dividir o valor, 4.000, por quanto? Por 2. Eu expliquei lá, não é? Beleza? Então, aqui, ó, quanto é que vai dar isso? Façam o seguinte, escondam esses 3 zeros aqui, ó. 4 dividido por 2 dá quanto? Dá 2, né? Aí vocês colocam o zero de novo. Quanto é que vai ser o saldo? 10.000 menos 8.000 vai ser quanto? 10.000 menos 2.000 vai dar R$ 8.000. Tá certo? Então, só mais uma aqui e eu vou explicar os questionamentos, tá certo? Pessoal, só lembrem, lá naquela fichinha que você ganha R$ 500 de cada adversário, o que vai acontecer? Digamos que caiu. Lá na ficha de vocês, vocês vão colocar o 500, mesmo que não seja a sua vez de jogar, tá certo? Mesmo que não seja a sua vez de jogar, você vai colocar lá na ficha de cálculo, onde, se foi você que ganhou, você vai colocar aqui, no valor ganho. Se foi você que teve que pagar os 500, então você vai fazer o quê? Vai colocar no valor gasto, tá certo? Então, só mais uma vez aqui. 2. Então, ó, 1, 2. Caiu no bônus. Então, ela vai pegar a ficha dela de bônus e vai escrever o dado. Quanto foi que ela tirou? 2. Então, ela vai escrever 2. Passe só um traço para você não se confundir, beleza? Então, 2. Qual é a casa que ela está agora? Bônus. Então, ela vai escrever bônus. Quanto foi que ela ganhou? R$ 500. Ela gastou alguma coisa? Não. Então, é 0. Qual é o saldo dela agora? Os 10.000 mais 500. Então, ela tem R$ 10.500. Tá certo? Então, aí, pessoal, vocês continuam aí. Eu vou explicar agora os questionamentos, tá bom? E não tem problema se vocês não colocarem. Eu vou só mostrar aqui. Tirem um print, tá certo? Tirem um print aí da tela. E aí vocês pegam os questionamentos. Caso você não consiga tirar o print, não se preocupe que vai estar salvo. Lembrem só de colocar o nome de vocês, o nome do professor, da escola e a série, tá certo? Tanto na folha do questionamento, tanto no tabuleiro, quanto na folha de cálculo, tá certo? Vocês vão colocar essas informações. Então, pessoal, um abraço e até mais. Espero que tenham gostado. Tchau, pessoal!